Um bom dia para todo mundo. Hoje é 23 de agosto de 2025. Hoje é sábado, agora é 7h28 da manhã. Um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mostrar a branca. Olha a branquinha aqui, gente. Telespectadora branca. O meu festa hoje não tá ali, não. O meu festa tá aqui. Tá lá na sala. Um bom dia para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Vai sair, branca? Ih, a branca saiu. Vamos ver se depois ela volta. A branca acabou de sair, gente. Então, bom dia para todo mundo. Deixa eu mostrar no Instagram aqui também. O Instagram aqui, ó. A branca lá. Acabou de pular aqui. Vamos cantar somente crer. Tudo é possível naquele que crê. Né? Pode fazer a oração e ler a palavra de Deus. Só estou aguardando um pouquinho. Deus abençoe cada um. Tenha um bom dia. Hoje é sábado, né? Então eu vou começar a cantar aqui. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, mais uma manhã eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pelo ar que eu respiro, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui presente, Senhor. Te agradeço pelo ar que eu respiro, pelo meu falar, por meu respirar, por eu poder ver, por eu poder enxergar, por eu poder escutar, por eu poder comunicar com as pessoas. Mas nesse momento, Senhor, eu quero também pedir que o Senhor possa estar entrando em cena, para estar me ajudando a levar a Tua palavra. Eu vou ler a Tua mensagem, mas o Senhor vai ao coração das pessoas, para que elas possam sair alimentadas da Tua palavra, que seja o pão vivo que é o Senhor. Te agradeço, Deus, e já por mais uma oportunidade, por estar aqui tentando conscientizar as pessoas a orar mais, a ler mais a Tua palavra, aproximar mais de Ti, Senhor. Senhor Deus, se eu tiver alguma coisa que não lhe convém, que não lhe agrada, que o Senhor possa estar limpando, tirando tudo que não deixa o Senhor se aproximar de mim, Senhor. Eu lhe agradeço, Deus, e já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então eu vou iniciar a live, né? Lendo a mensagem. Eu estou lendo essa mensagem aqui, quer ver? O nome dela é O Véu Interior. Aqui, ó. O Véu Interior. Olha para vocês verem. E eu estou nessa página 4. Comecei a mensagem tem pouco tempo. Essa aqui já está vindo de outra que eu vinha lendo, né? Então eu vou dar prosseguimento nessa aqui. Que tal em Lucas, quando eles desceram do monte? E o menino tinha epilepsia. E eles disse, eu trouxe os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada por ele.
Eles não puderam curá-lo, e eu trouxe a ti. Nenhum homem jamais alcançará o nível em que Jesus se encontrava. Ele era Deus, Deus encamado, manifestado aqui na terra, carne para nos dar o que Deus era. Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nenhum homem jamais alcançará esse nível. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ou nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus estava em Cristo. Porém, você tem o Espírito em porção. Ele o tinha em medida. Você tem uma medida como uma colherada de água do oceano. É uma colherada dos mesmos componentes químicos, muitos disso, mas em qualidade menor. E quanto a Paulo, quando ele deixou seu amigo enfermo, e o que próprio Paulo descendo, debofeteado por uma enfermidade. E todas essas, muitas coisas, as pessoas simplesmente não leem a Bíblia sob a luz em que ela foi escrita. Isso é tudo. Só leem o que pensam. E é assim quem obtém todas essas ideias, denominações e tudo mais. Bem, ele disse, Jesus transformou a água em vinho, partiu o pão e alimentou as multidões famintas. Eu disse, espere um momento, irmão, estamos apenas em nossa infância, estamos crescendo, não se preocupe. Não se preocupe. Podemos tirar todos esses fanáticos e incrédulos do caminho. Vamos avançar para a perfeição. Depois de alcançar algum tempo, e você verá sinais e maravilhas, mas somos apenas bebês, engatinhando de nós, mais um pouco de tempo estamos avançando, a ponto de até mesmo a ciência médica e tudo mais reconhecer que a cura divina vem de Deus. Agora, tenho aqui essa declaração do chefe da associação médica de que a cura divina é correta, absolutamente a verdade perfeita, pelo presidente da Associação Americana, Associação Médica, médicos e tudo mais. Estou escrevendo um artigo sobre a cura divina, e ele estará nas primeiras páginas da publicação. Agora, tudo isso tem sido criticado, mas sabemos que essa é a verdade. Pois bem, a próxima coisa que Deus fará é agir com milagres maiores e coisas maiores, em níveis maiores. E como Jesus, quando esteve aqui na terra, a primeira vinda do Senhor Jesus, mostrou o nascimento milagroso de João Batista. Depois o milagre de Jesus. Depois veio a cura dos enfermos e o discernimento dos espíritos. Em seguida, a ressurreição dos mortos. E, a partir daí, a terra, os céus e tudo o mais
declarando a terra entregando seus mortos, milagroso, por todo o caminho. Estão vendo? Simplesmente mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, até o clímax. Assim será agora. E esse é o fim da última dispensação. E o próximo é o grande milênio, pelo qual esperamos ansiosamente, e os escritores hebreus estavam certos. Desde o dia em que a Bíblia começou a ser escrita, os profetas começaram a profetizar. Estamos vivendo em um tempo grandioso. Estou muito feliz por isso. Você não está? Agora, esta noite, antes, minha opinião é que tudo. Agora, eu sei que Deus pode fazer coisas que não estão escritas nesta Bíblia. Ele tem feito isso em todas as áreas. Ele faz coisas que ele escreveu em sua palavra. E as pessoas quisessem ser realmente fundamentais e dissessem a Moisés, quando ele levou a serpente de bronze para a cura divina. O que diriam? Agora, deixe-me voltar aos escritos e descobrir se alguma vez foi preciso que eles levantariam uma serpente de bronze. Eles não conseguiriam encontrar. Mas Deus o fez de todas as maneiras. Vocês creem nisso? Esse é um homem no tanque de Betesda, onde um anjo descia, agitava as águas. Se algum indivíduo quisesse ser tão fundamental a ponto de dizer, bem, espere um momento, deixe-me olhar as escrituras sagradas e descobrir se algum dia um anjo desceu sobre a água e agitou a água. Eles não poderiam ter provado isso pela Bíblia. Mas Deus o fez de todas as maneiras. É isso certo. E quando ele se deitava à sombra de Pedro e era curados, isso foi depois de grandes partes da Escritura, do Novo Testamento. E se ele tivesse dito, deixe-me ver se está escrito na palavra que eles se deitaram à sombra de um homem e serão curados. Eles não poderiam ter provado. Mas Deus fez isso, mesmo assim. Correto? Enquanto a Atos 19, quando Paulo tomava lençóis e aventais de seu corpo e os enviava aos doentes. E se alguém dissesse, ora, isso não está escrito na Bíblia, mas Deus o fez de todas as formas. Bem, isso é certo, portanto, Deus opera de maneira misteriosa aos realizar suas maravilhas. Mas, para mim, a base de tudo isso tem que vir primeiro das Escrituras, a palavra eterna de Deus. Essa é a base da salvação. Essa é a base da cura divina. Amém? Um homem interrogou aqui há algum tempo.
me interrogou aqui há algum tempo. Você prega a cura divina com base na expiação. Respondi, você não poderia pregar de nenhuma outra forma? É só assim que é. Isso pode ser ensinado. Toda bênção redentora tem que vir da expiação. Ele expôs, irmão Brana, creio que você é um homem sensato o suficiente para admitir que está errado. Se isso for provado, respondi, agradeço o seu elogio. E isso está em meu coração. Nunca quero estar errado, porque se eu estiver errado ao liderar as pessoas, estarei liderando as de forma errada. Porém, primeiro, é preciso provar. Por isto que estou errado. Vem? Ele declarou, bem, vou lhe provar que você está errado. Eu creio que se você vir isso, vai aceitar. Respondi, com certeza, eu aceitaria. E ele indagou, você se baseia em Isaías, onde diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E assim por diante, eu que ele carregou nossos doentes e enfermidades. Respondi, sim, sim, Senhor. E ele argumentou. Veja, irmão Brana, Mateus capítulo 8 diz que trouxeram a Jesus os doentes e aflitos, e ele os curou, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Disse ele. Eu interroguei, você atribuiu isso à expiação? Ele respondeu, com certeza. Eu disse, irmão, isso foi 1 ano e 6 meses antes de Jesus morrer. E continuei, como isso poderia ser atribuído à expiação? Então, se for a verdade, a expiação era mais poderosa antes de entrar em vigor do que depois que entrou em vigor. Então, como você vai fazer isso? Então, veja, eu lhe digo, o púlpito não é lugar para brincadeiras, mas vou citar Billy Sunday. O argumento deles contra a cura divina é mais fraco do que o caldo feito com a sombra de uma galinha que morreu de fome. Quando você pode ver o quanto fraco aquilo seria, portanto, ele simplesmente não sustenta a luz da palavra de Deus. Verdade, a Bíblia é verdade. Agora, ouçam lá, muitas promessas aqui, que minha fé não é forte o suficiente para realizar. Mas eu nunca seria um obstáculo para outra pessoa que tem fé suficiente para fazê-lo. Talvez eu nunca derrubei uma muralha como José, ou talvez eu nunca fiz um passeio à tarde com Enoque, como Enoque fez, e vá para casa com ele, sem ver a morte. Talvez eu não seja capaz de fazer isso, mas nunca serei um obstáculo para outras pessoas que tenham fé suficiente para fazê-lo. Se é um ponto, sim, Senhor, quando você estiver tentando fazer algo para ajudar as pessoas e glorificar a Deus, vindo dessa Bíblia, abraço a Deus pela salvação do Espírito Santo dos velhos. Temos, e pelo poder de Deus, retornando à igreja, que o Senhor acrescente suas bênçãos. Sabe, olhando ao redor, e ontem à noite, depois de sentir as pessoas
eu pedi que as pessoas viessem ao altar. 4 ou 5 mãos se levantaram. E o que é bom, nós apreciamos isso. E no culto de cura, se alguém quiser ser curado, cerca de 3 ou 4 mãos se levantaram. Acho que o Senhor queria que eu dissesse, tivesse um tempinho de companheirismo aqui. Eu pedi ao irmão Jackson que não divulgasse muito, apenas dissesse que era para a sua igreja, e assim por diante. Mas um dia eu gostaria de voltar aqui por cerca de 1 semana ou 10 dias, para uma reunião dos velhos tempos, aqui mesmo. Conseguir esse pequeno auditório, se pudermos, e fazer com que as igrejas ao redor daqui se juntem, se pudéssemos, que um grupo delas patrocine e coopere, ou melhor, coopere com essa reunião. Reter. Acho que a acústica aqui está boa, mas as pessoas têm um espírito muito bom. Nem tenho que dizer isso. Eu poderia ir em frente, ler meu texto e começar a pregar. Mas isso, eu sinto isso, que vocês são um grupo de pessoas excelentes. E eu gostaria de voltar algum dia com a equipe e fazer uma verdadeira campanha aqui, se Deus nos permitir. Vocês orariam nesse sentido? Agora eu rogo que Deus nos permita olhar. Que o Senhor os abençoe enquanto examinamos a palavra. Aqui há algum tempo, alguém estava me falando sobre palavras gregas e sobre todos os tipos de tempos hebraicos. Eu disse, não sei nada sobre eles. Respondi, talvez eu não conheça o livro muito bem, mas conheço muito bem o autor. Isso é o principal. Eu enfatizei, prefiro conhecer o autor do que o seu livro. Então, mas isso é bom. Se você conhece o autor, ele lhe revelará seu livro. Você não pensa assim? Fale com ele. Então, vamos ler um versículo de sua palavra. Então, pedir ele para nos ajudar. Agora, vamos ao texto. Como chamamos? Não quero segurá-los muito tempo hoje, pois sei que vão às escolas dominical pela manhã. Eu quero que cada um de vocês vá ao seu posto de dever e onde quer que seja a sua igreja, vá à igreja e regozije-se no Senhor e diga ao seu pastor que o culto será amanhã à tarde. Ficaremos felizes se vierem. Não somos denominacionais e não queremos separar as pessoas. Queremos, na pregação do Evangelho e em fazer com que as almas sejam salvas para servir ao Senhor. Isso é tudo. Então, amanhã à tarde será o culto de encerramento às 10, ou melhor, às 2:30. Agora, a Bíblia, em Hebreus capítulo 10, começando com o versículo 19. Lemos essa escritura muito significativa. Eu gosto de Hebreus. Foi Paulo, creio eu, não é totalmente conhecido. Você pode ler as cartas de Paulo, suas epístolas, e descobrir que isso tem o suficiente a ponto que você pode dizer que Paulo
escrevendo ao melhor, ou creio que seja, ele está separando a lei da graça, ensinando-nos, os hebreus, a dispensação que acaba de ser introduzida pelo Senhor Jesus e suas obras, e assim por diante. Como que foi tipificado no artigo testamento se concretizou no Novo Testamento. No versículo 19, lemos o seguinte: todo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. Gostaria de tomar como texto nesta noite para dizer isso. Se você quiser chamar de texto ou tema para falar sobre o véu interior, ou a vida escondida, uma vida escondida. Alguma noite atrás, fui chamado a uma visita de emergência de uma jovenzinha que estava morrendo no Hotel Memorial do Comando de Clark. E disseram que ela havia sido membro do tabernáculo, onde eu pastoreava anos atrás. Quando fui falar com essa jovenzinha, ela estava sob um tubo de oxigênio. Eu a abordei, disseram-me que você costumava frequentar o tabernáculo. Ela respondeu, sim, irmão Brana, eu frequentava. Indaguei, você se dá conta de que está morrendo? Ela respondeu, eu sei, irmão Brana. Contou que ela era mãe de uma criança, ela tinha 19 ou 20 anos de idade e ela tinha um bebê de 4 meses que tinha. Os adultos podiam ler as entrelinhas e entender. E havia sofrido de intoxicação urêmica e muitas outras coisas, e não havia nada que os médicos pudessem fazer, a não ser deixá-la deitar e esperar que ela morresse. Só isso, nada poderia ser feito por ela, cientificamente. E ela estava indo e se encontrar com Deus, apenas uma criança. E eu interroguei, irmã, você se lembra de quando ainda era pequena? Você foi batizada na comunhão quando ainda era pequena. Perguntei o que aconteceu. Ela respondeu, irmão Brana, deixei-me lhe contar. Eu revelou o meu amor ao Senhor Jesus, mas disse, acho tão difícil servi-lo. Pois é isso que encontro na vida da maioria dos cristãos. Aborrecer-me. Dizer isso dessa forma, mas é verdade. A maioria das pessoas que confessa o cristianismo parece ter muita dificuldade para resistir. Creio que isso se deve à falta de ensino correto da Bíblia. Não existe resistência
Foi ele quem resistiu. Todo o princípio cristão é baseado no descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Você não tem que se preocupar em lutar. Você está apenas descansando. Isso é tudo. Ao receber o descanso, você entra em paz, pois tudo está consumado. Aos que chamam, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Citação das Escrituras. Observe, não é nada que você faça, o que você possa fazer, é o que Deus faz por você. Em Cristo, você não poderia vir a alguém disse, bem, vou lhe dizer, eu simplesmente deixei isso e passei a buscar a Deus. Nenhum homem jamais buscou a Deus. O homem não busca a Deus. Deus busca o homem. O próprio início, no jardim do Éden, provou isso. Adão deveria ter corrido pelo jardim, gritando, Pai, Pai, onde estás? Mas foi Deus vindo atrás no jardim do Éden, clamando, Adão, Adão, onde estás? E Adão se escondeu. Essa é a natureza do homem. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Não há nada que você possa fazer a esse respeito. E Jesus não foi ao Calvário para morrer por um próprio aleatório. Ele não foi lá e disse, bem, talvez eu morra, será tão patético que algumas pessoas vão que eu morri. E talvez elas venham e sirvam ao Senhor. Jesus veio com um propósito específico. Redimir aqueles que Deus, por meio da presciências, elegeu para virem a Ele. Isso é certo. Vocês, estudiosos que conhecem a Bíblia, sabem que mesmo os patriarcas foram um exemplo. Abraão é eleição de Deus. Deus chamou Abraão quando ele não era nada. Ninguém. Vem, Branca. Vem cá. Ninguém. Ele era um homem comum. Não porque ele fosse um homem bom, mas porque Deus, pela presciência, o elegeu, Abraão. Eleição, Isaac, justificação, Jacó, graça, José, perfeição. Isso concluiu, José era o perfeito. Vem o príncipe da prosperidade. Agora, percebo que as pessoas lutam tanto ao que parece. Eu encontro pessoas, elas dizem, é uma luta terrível. Você já viu pessoas assim? Provavelmente, acha muitas, centenas diante de mim agora, que tem alto e baixos, e altos e baixos. Hoje, elas estão bem. Vocês se encontram e bem, elas amam o Senhor hoje. E amanhã elas estão tentando uma luta, encontrar para se manter firme. O diabo as está tentando. E elas
estão tentando alto e baixo. Então você encontra alguém que está no topo da colina o tempo todo. O irmão não há absolutamente nada que o incomode. Agora, certamente há algo faltando em algum lugar. Deus não faz exceção de pessoas. Ele quer que todos os seus filhos tenham o mesmo. Um pai justo não daria um pote de sorvete a um sem dar sorvete a todos. Certamente. Ele quer que vocês vivam. E não estou falando de dons, estou falando da graça. Claro, alguns são chamados como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, ofícios da igreja e assim por diante. Deus colocou essas coisas na igreja, mas estou falando da medida da graça. Graça superadora para cada um. Então ele elege para o seu ofício. Mas então, uma graça, Deus concedeu a todos nós gratuitamente, conforme a nossa necessidade. Tudo o que precisamos o problema. Notei que em Michoacán, você aqui pode se gabar muito, porque tem muitas frutas. Nós temos uvas de Michoacán, temos cerejas de Michoacán, as maiores e todos os tipos, lindas. Acho que não há lugar no mundo que os cultive melhor do que Michoacán. Agora, vocês deveriam entender o que são as suas árvores frutíferas. Você sabia que aquela pequena cereja ou macieira, quando você a planta, quando ela não tem mais do que meia polegada de altura, cada alqueire de maçã que você colher daquela árvore, essa está nela, naquele momento. Se não, de onde veio, quem a pendurou ali, já está lá. A única coisa que ela, pequena árvore, faz, você simplesmente a planta e rega. E ela tem que absorver até obter o suficiente. Ela simplesmente começa a brotar. Ela absorve mais do que a sua porção. Ela engrossa e ela brota galhos. Ela produz brotos, depois produz folhas, depois flores e depois maçãs. Então produz de novo e de novo, continua absorvendo até que produz. E é isso que o cristão faz, que deveria fazer. Absorver. Quando você está plantando em Cristo Jesus, tudo o que você precisa na jornada terrena está em você. Quando você recebe o Espírito Santo, e a única coisa que você tem que fazer é absorver, produzir, absorver até não poder mais. Se você tem necessidade de cura divina, vá à palavra de Deus e absorva dela até produzir. Se você tem necessidade de mais de Deus, continua absorvendo, produzindo. E Cristo é a fonte inesgotável da vida. E se você está plantado nele, a única coisa que você tem que fazer
é absorver sua bondade e produzir tudo o que você tem necessidade nessa jornada terrena. Isso é tudo. Absorva, descansar, paz. Não é porque você luta, se empenha e se esforça. Você frustrará o próprio propósito que está representando quando faz isso. Amém? Cristianismo não é algo. Deus não é alguém que você tem que implorar, chorar, suplicar, jejuar, passar fome e tudo mais para alcançar. Certamente que não. Não estou desmerecendo o jejum, mas aqui não faz muito tempo um homem escreveu um livro sobre jejum. Mulheres e homens vieram à reunião e fizeram aqueles jejuns insanos. Eles os fizeram só porque o livro dizia que jejum por 40 dias, alguns deles com dentaduras postiças, e seus dentes caíam, e seus olhos se afundavam, e futuras mães, mulheres que seriam mães, seus filhos pequenos, vocês compreende fora de si, e eram levados para as instituições. Muitos deles chegavam nessa condição. Eu creio no jejum, com certeza, mas quando você jejua, você não passa fome. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado, teve fome. Depois coloca um jejum em você. É você que o impõe a si mesmo. Ele certamente cativou as mulheres, os homens, e escreveu o livro. Quando colocou a foto de uma mulher lá. Ela parecia 20 anos mais jovem, como foi dito. Depois do jejum, você deveria tê-la visto, na época, cerca de um ano depois. Como ela ficou depois disso, vê, com certeza isso não fez mal. Isso não se faz. Não se faz as coisas pelas obras. É pela graça. Deus é sua soberana graça. Agora, o problema, para tornar isso simples, de modo que as pessoas, as criancinhas entendam. Vamos voltar ao Antigo Testamento e tomar o Antigo Testamento para que talvez haja estudiosos da Bíblia que poderia usar métodos melhores. Mas eu sempre gosto de simplificar tudo para que as pessoas que nem mesmo vão à igreja, pessoas que não são muito estudiosas da Bíblia, ou crianças pequenas, possam entender. Eu me tomei um tipo logista. Gosto de mostrar tipos de todo que possamos compreender. Pois bem, um tipo das mensagens de que estamos falando. Eu vou ler só mais essa aqui, tá, gente? Hoje à noite, a vida escondida nos traríamos do Antigo Testamento, do maná do pátio e do véu entre o santuário e os santos dos santos. E como Deus operou nisso. Agora, se você notar, depois que Israel venceu os egípcios, ao atravessar pela graça o Mar Vermelho, e Deus afogou os egípcios atrás dele, e o que foi um tipo da passagem pelo sangue do Senhor Jesus. E todos os
capatazes que antes de levavam as coisas pecaminosas do mundo estão mortos atrás de você. Há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Emanuel. Quando os espectadores mergulham na torrente, perde todas as suas manchas de culpa. Aqueles antigos capatazes egípcios haviam levado o povo a fazer coisas que eles eram impostas. Depois de olharem para trás, o Mar Vermelho, encontraram todos afogados ali. Não há de admirar que Moisés pudesse cantar um novo cântico. Cantou no egípcio, cantou no espírito, e Miriam pegou um tamborim, um pandeiro, e começou a tocar e a correr pela margem dançando. Se isso não é uma reunião do Espírito Santo, a moda antiga, eu nunca vi uma. É exatamente isso. E as filhas de Israel se seguiram, falando a mesma coisa. Eles haviam vencido. E um homem não sabe o que é viver uma vida vitoriosa, enquanto não tiver vencido completamente. Quem? E assim mesmo, esse é o maior inimigo que você tem, você mesmo. Você é o próprio seu inimigo. Essa é a razão pela qual você não consegue se elevar na fé, porque você tem muito lado intelectual ali. Sua parte intelectual diz, bem, isso ou aquilo é razoavelmente. A Bíblia nos diz que temos que fazer fora arrazoamento. Há duas partes em você, duas faculdades. Você sabe o que o velho hipócrita costumava dizer? Ou melhor, muitas vezes as pessoas dizem, a Bíblia diz que é aquilo. A ciência, certa vez, diz quanto Deus disse que fez o firmamento antes de criar o sol, e ele certamente confundiu as coisas. Não há luz na terra, exceto pelo sol. Bem, o raio-x, refutou-se isso. A Bíblia diz, tudo o seu corpo está cheio de raio de luz. Você sabia disso? Seu corpo está cheio de luz. A ciência diz. Bem, isso é loucura, mas eles provam. O raio-x não usa luz artificial. Ele usa luz suas. O raio-x, luz, que são raios de luz que estão em seu próprio corpo. Você não é feito, mas você é feito de petróleo, luz cósmica, átomos e assim por diante. Isso é tudo que você é. Juntando, e você habita nisso, nesse corpo de carne. Um dia eles serão separados. Aqui, não faz muito tempo, eu estava panteando os poucos fios de cabelos que me restam. Minha esposa me disse, Billy, você está ficando careca. Respondi, mas graças a Deus não perdi nenhum deles. Ela perguntou, onde eles estão, querido? Eu disse, quero lhe perguntar. E depois lhe respondi. Ela interroguei, onde eles estavam antes de eu tê-los? Diga-me, onde eles estavam antes de estarem aqui?
Eu lhe direi onde eles estão esperando por mim. Quando eu chegar lá, aleluia, isso é certo. Com certeza houve uma época em que eles não estavam, longe estavam, depois não estavam vão. E vocês estavam no princípio, quando Deus colocou o corpo aqui em uma sombra. Eles estão esperando por sua seguinte vinda em glória, quando ele aparecerá pela segunda vez, e cada átomo que me manter unido, cada partícula de luz cósmica, natural. Deixa eu ver, eu acho que eu perdi aqui. Partícula de luz cósmica se juntará novamente, não por um desejo sexual, por um nascimento natural, mas através de uma recriação, onde Deus Todo-Poderoso falará ao Espírito, se voltará para o corpo e reviremos para sempre. Oh, meu Deus, se isso não for o suficiente para fazer o coração de cada cristão rugir de gozo, Deus assim ordenou. Ele provou isso em sua primeiro milagre, transformando água em vinho, e assim por diante, mostrando que ele sobrepujou a videira. Ele simplesmente falou e transformou a água em vinho. Na verdade, era para ter sido vinho, produzido pela videira, em fermentação e fermentando em um barril e transformando em vinho. Claro, mas Deus simplesmente falou e passou por cima de tudo isso. Assim ele fará na ressurreição todos os desejos sexuais, casamento e coisas assim, tudo isso acabará. E Deus simplesmente fará o voltaremos a viver. Amém? A razão pela qual viéramos novamente, porque há algo dentro de nós que está vivo agora. Aqui há um tempo, um ministro metodista e eu estávamos tomando um sorvete juntos. E o Clube 4H apareceu em uma transmissão de rádio. Eles estavam falando sobre uma máquina que haviam aperfeiçoado. Talvez haja membros do Clube 4H assentados aqui agora. Eles disseram que havia aperfeiçoado uma máquina que produzia milhos tão perfeito que era possível pegar um punhado do saco que a máquina aperfeiçoou, um punhado no saco que foi cultivado no campo, e eles pareciam tão perfeitos, misturá-los e colocá-los no laboratório, e não era possível distingui-los. Ambos fariam o mesmo tipo de pão de milho, flocos de milho, a mesma quantidade de cálcio, a mesma quantidade de umidade, tudo está num e no outro, simplesmente perfeito. E a única maneira de separá-los, se for qual é aterrá-los, e ambos apodrecerão. Todavia, o que o homem fez está acabado, mas o que Deus fez tem um germe de vida. Deu para vocês entenderem que eu vou encerrar aqui. Olha, você vê como que a mensagem é simples, mas se a pessoa estiver atenta, ela pega. Vamos falar do milho aqui que ele falou, que eu vou encerrar. Deus fez o milho, a semente de milho. E lá eles estavam falando que teve uma máquina lá que conseguiu copiar o milho igualzinho o milho de Deus.
E essa máquina, ela produzia a mesma coisa que o fruto da semente do milho produzia. Ela produzia massa que podia fazer pão, né? Podia fazer pipoca. Então, o milho deles, que eles produziam pela máquina, era idêntico. A única forma para distinguir o milho verdadeiro de Deus com o milho da máquina era colocando o milho na terra. Deu para entender aí? E aí a palavra de Deus fala: a única forma de distinguir um filho de Deus com um filho que não é de Deus é ele nascendo de novo, pela palavra de Deus. Se a pessoa não morrer para esse mundo e não cair na terra, que no caso é a morte do mundo, e dar fruto, de nada seria. Então, muitas vezes, a gente nasceu numa vida pecaminosa, dos nossos pais, da nossa mãe. Mas se você não nascer de novo, estou falando nascer de novo é passar pelas águas, arrepender seus pecados e nascer de novo, vai ser apenas um milho que foi feito numa máquina lá e ele vai acabar. Mas se você for de Deus, você vai nascer de novo. Então, essa história dá para basear que tem pessoas que não nasceu de novo, que é apenas uma máquina de milho, que elas são tão parecidas como as cristãs, elas produzem, elas dão milho, dá para fazer um bolo, dá para fazer pão com ela. Mas se ela não nascer de novo, ela não é filha de Deus. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço que as pessoas possam ter entendido essa mensagem nesse momento, que elas possam ter meditado pela Tua palavra, que muitas vezes as pessoas acham que ser cristão é um fardo, é um peso, e pelo contrário, Senhor, é um descanso. Mas elas têm que deixar Deus lutar por elas, não é elas lutar não. Colocar Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Te agradeço, Deus, e já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou ligar o computador aqui e vou colocar um hino para vocês aqui. Nossa, deixa eu ver a hora. Já é 8h26, gente. Tá vendo? Essa Juju que deixa eu perder a hora. Minha esposa deixou eu perder a hora. Ela não me avisa, não. Né, Neguinho? Cadê seu reloginho? O meu reloginho tá aqui. Aqui a branca. A branca tá aqui. Vou mostrar isso, que eu gosto de mostrar isso. A branca. O Fez tá dormindo no sofá. O Fez tá dormindo no sofá, gente. O Fez hoje não quis vir cá. Deixa eu mostrar aqui no Instagram. Até o computador ligar, eu mostro aqui pra você. O computador tá ligando pra nós colocar o nosso hino. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Ai, ai, ai. Eu já que tenho que ir lá no banheiro, que eu já tô com a urina apertada aqui. Ó, aqui, ela aqui, ó. Tá vendo? Não larga não, gente. Todo dia é isso, ó, só pra vocês verem. Vocês estão achando que é só vocês que ficam me acompanhando? Eu tenho aqui uma telespectadora, essa branquinha não falha, tá? A branca não falha. Na hora que eu venho pra cá, ela já corre pra cá. Vez em quando ela dá uma puladinha, né, gente? Isso é normal. Então vamos colocar um hino agora. Que a Juju vai ajudar nós a cantar. A Juju, a minha esposa aqui, é boa de canto. Ela não me ensina não, sabe, gente? Ela falou assim que eu tenho que fazer o tom maior. Eu não sei fazer tom maior, não, sou. Não é tão maior. Eu não sei nada disso. Tem que cantar no ritmo. Ela falou assim que eu não tenho ritmo, não, gente. Que eu tenho que treinar o Você só ritmo. põe esse hino. Ué, você não sabe fazer outros aqui. Vamos ver esse aqui. Deixa quieto, deixa quieto. Vai esse aqui.
Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar um mundo de pecado com justiça. Embora hoje não o receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito
te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz. Me achego a ti, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Aleluia! Me achego a ti, me achego a ti, rendido estou, rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha
fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a nossa porção. É suficiente, é a nossa porção. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live aqui, já foi cantado o hino. Quero convidar vocês. Hoje eu tenho um amigo meu que eu vou lá daqui a pouco. Eu vou só escovar meu dente aqui, a minha esposa vai comigo. Ele montou lá um estabelecimento, lá um comérciozinho para vender pastel, garapa, salgado, e ele é a esposa dele. Ele é muito meu amigo já de infância. Então eu vou lá fazer uma live lá ao vivo lá, para estar recomendando para as pessoas passar lá, né? Talvez vocês aí nem seja do meu bairro, né? Eu moro aqui no Barreiro de Cima, sou de Belo Horizonte. Mas se vocês quiserem acompanhar a live, vocês sejam bem-vindos. Pode ser todo mundo convidado aí. Eu marquei com ele lá 9, 9h30. Daqui a pouco eu vou estar lá. Eu vou estar fazendo uma live lá mostrando o estabelecimento, dando uma ajuda, divulgando lá. Ele inaugurou lá uma pastelaria lá, né? E eu vou estar dando ele uma força lá. Se vocês quiserem acompanhar a live, cada um de vocês aí está convidado. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live, mas daqui a pouco eu estou ao vivo novamente. Fica com Deus, Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.